Capítulo 2 – Evolução da ética. O problema da ética é fundamental no fenômeno evolutivo, que é o maior do universo. Daí a sua extraordinária importância. A ética é fundamental porque representa a norma que dirige a nossa evolução, ensinando-nos o caminho que nos leva à salvação. Ela contém a regra de vida que, praticada, leva o ser cada vez mais a se aproximar do seu estado perfeito de origem, no qual ele se encontrava no sistema antes da queda. A importância da ética é fundamental, porque ela está conexa com a lei, representando a expressão direta dela, da qual enuncia o pensamento e manifesta a vontade a respeito da conduta do homem, dentro dos limites que ele pode entender e praticar em relação à sua posição ao longo da escala evolutiva. É por isso que encontramos éticas relativas e progressivas, como também relativa e progressiva é toda a verdade conquistada pelo ser na sua subida, em proporção ao conhecimento da lei por ele atingido, somente em função do qual a ética relativa pode ser entendida e praticada. Seria, por isso, interessante fazer um estudo da contínua transformação evolutiva das verdades declaradas absolutas pelas religiões. Temos de lembrar que em qualquer tempo ou lugar, cada fenômeno, portanto também a própria existência, não pode ser entendido senão como um vir a ser, e que assim o ser não pode estar situado senão dentro desse universal transformismo evolutivo, nem pode viver senão em função dele. É por isso que a cada nível biológico corresponde uma ética relativa ou moral de conduta, a qual se transforma tão logo o ser suba a um nível de evolução mais adiantado. Eis como nasce e se justifica o conceito que desenvolveremos agora de uma ética atual inferior, que chamamos de ética do involuído, e de uma ética futura mais adiantada, que chamamos de ética do evoluído. Vemos ambas existindo em nossa humanidade, em luta entre si, a ética da teoria e a ética da prática. A ética do Evangelho, que quer instaurar na terra o reino de Deus, e a ética do mundo, que é feita de cobiça e destruição e quer continuar. Mas somente com esses conceitos pode-se explicar a convivência de duas éticas em contradição, em luta uma contra a outra. Isto se deve ao fato de que atualmente a humanidade encontra-se numa fase de transição evolutiva, que vai de um plano biológico para outro, condição pela qual, em nosso mundo, podemos hoje ver coexistir a velha ética do animal, ainda não extinta, ao lado da nova ética super-humana, que vai se afirmando cada vez mais. Podemos, assim, entender esse fenômeno à semelhança da luta que se verifica entre a luz e as trevas na alvorada, ambas existindo no mesmo tempo e lugar. É por isso que enfrentamos aqui o problema da ética nesta forma dupla, pois este é o aspecto assumido por ela em nosso mundo. Qual é, então, a diferença entre as duas éticas? Tomamos como ponto de referência os máximos do universo, o sistema e o antissistema, o que nos permite julgar uma ética oferecendo-nos a unidade de medida do seu valor é a sua posição ao longo da escala da evolução.
A ética do involuído é mais próxima do antissistema e de suas qualidades, portanto mais afastada do sistema e das respectivas qualidades. A ética do evoluído, por sua vez, é mais afastada do antissistema e de suas qualidades, portanto mais próxima do sistema e das respectivas qualidades. As qualidades do antissistema, como já vimos, são do tipo negativo, com todas as consequências que derivam disto. As qualidades do sistema são do tipo positivo, com os correspondentes resultados. A ética representa a sabedoria que o ser, com o seu esforço, conquistou no caminho da sua evolução, que o leva para a salvação, com o regresso ao sistema. Sendo diferente conforme o plano de vida atingido, esta sabedoria constitui o resultado de experimentações realizadas e lições aprendidas através do sofrimento, por meio de tentativas progressivas e aproximações cada vez maiores para conhecer e atuar em obediência à lei, até chegar à perfeita coincidência com ela no sistema. É assim que quanto mais o ser sobe, tanto mais perfeita se torna a sua ética, porque ela tanto mais concorda e coincide com a lei. A ética completa e perfeita é aquela que se encontra em toda a sua pureza no sistema. Eis então que o fenômeno da ética, assim como todos os fenômenos, está sujeito ao processo evolutivo. Mas por que e de que modo acontece isto? No estado orgânico original do sistema, como já explicamos em nosso livro O Sistema, cada ser estava fechado entre limites de conhecimento, estabelecidos em relação à função que lhe pertencia realizar no organismo do todo. A revolta consistiu na tentativa de sair e subir acima desses limites, tal como se uma célula de tecido muscular quisesse se tornar uma célula de tecido mais nobre, de tipo nervoso ou cerebral. Quando o ser se desloca da posição estabelecida para ele por Deus, isto significa rebelião com o objetivo de destruir a ordem universal. Mas tal ordem havia sido escrita e fixada por Deus na sua lei, sem possibilidade de destruição, acima de qualquer tentativa de desordem. Aconteceu então que a desordem permaneceu fechada dentro da ordem, limitada e disciplinada pela lei, e acabou assim sendo canalizada num caminho bem definido, constituído pelo ciclo involução-evolução. O resultado da revolta, então, foi que o ser, ao invés de emborcar a lei e a ordem para se substituir a elas, terminou por se emborcar a si próprio, semeando a desordem somente para si, dentro da ordem, que no seu conjunto permaneceu inviolável e inviolada. A lei, ao invés de ser quebrada, pelo contrário, permaneceu firme e reagiu. O resultado foi então o contrário do previsto, fazendo a revolta cair toda em cima do rebelde. Vemos assim vigorar o princípio pelo qual, se a causa gera o efeito, este efeito tem que voltar à causa, que é o seu ponto de partida. Este é o princípio com base no qual podemos afirmar que quando alguém faz o bem ou o mal, ele o faz a si próprio. É por isso que o caso mencionado nos últimos capítulos de nosso livro, Queda e Salvação, desenvolveu-se depois, nos fatos, exatamente conforme a teoria ali enunciada, e o agressor ficou preso dentro da sua própria rede, porque todo o mal que tinha lançado voltou contra ele
por força da lei. Foi assim que da expansão procurada pelos espíritos contra os equilíbrios da lei na grande revolta, originou-se uma correspondente contração. Da saída fora dos limites, originou-se uma correspondente compressão dentro dos limites. Foi assim que da pretensão de uma sabedoria fora da medida estabelecida, originou-se a ignorância. Mas eis que a ignorância tem que voltar ao seu ponto de partida, que foi a sabedoria, assim como o período de afastamento do sistema ou descida involutiva tem que ser contrabalançado por um correspondente e inverso período de aproximação do sistema, ou subida evolutiva redentora. Foi assim que, pelo fato de buscar uma demasiada sabedoria, o ser automaticamente condenou-se à ignorância, qualidade do antissistema, da qual derivam todos os males, pois não saber significa errar, e pela qual o ser ficou condenado à dor, que, sendo consequência do erro, representa, no período evolutivo, o meio utilizado pela técnica da redenção para levar à salvação. Todo esse processo já estava potencialmente contido na lei, e tão logo o ser, pela sua livre vontade, quis movimentá-lo, o processo desenvolveu-se automática e irresistivelmente, como uma desintegração atômica em cadeia. Assim, aconteceu que, chegando ao ponto final da involução no antissistema, que representa a plenitude da realização do plano da revolta, o ser, em vez de se encontrar no estado desejado de sabedoria e felicidade máximos, encontrou-se na condição de ignorância e sofrimento máximos. O plano, portanto, uma vez que não podia, segundo a lógica, acontecer de outro modo, tinha fracassado, emborcando-se na insatisfação, mal este saudável, porque, como automática correção do erro da revolta, constituiu-se no remédio para a doença, uma vez que o tormento da insatisfação, cravado no ser como um irresistível e instintivo anseio de libertação da dor, é o maior impulso para o progresso no caminho da evolução. Ocorre que, se a descida involutiva foi o período de criação da dor, a subida evolutiva representa o período de destruição da dor. Se a descida foi o período de destruição da sabedoria e de criação da ignorância, a subida é o período de reconstrução da sabedoria e de destruição da ignorância. Isto quer dizer endireitar na obediência a desobediência em que ela se emborcou com a revolta. É assim que todo o ciclo de ida e volta se realiza por esses momentos sucessivos, cada um consequência do outro. Primeiro, a sabedoria e a felicidade no sistema como ponto de partida. Segundo, a revolta do ser. Terceiro, a sua ignorância. Quarto, os seus erros. Quinto, o estado de ignorância e sofrimento máximos na plenitude do antissistema. Neste ponto acaba o caminho da descida e inicia-se o oposto, da subida. Primeiro, a ignorância e sofrimento máximos no antissistema, como ponto de partida para o retorno. Segundo, a eliminação do erro pela escola da dor. Terceiro, a eliminação da ignorância e a reconstrução da sabedoria. Quarto, o regresso à obediência na ordem, pela reconquista da sabedoria. Quinto, o ponto de chegada final de todo o processo, que retorna ao seu ponto de partida de sabedoria e felicidade no sistema.
Tivemos de voltar aqui a este assunto, já tratado em outros dos nossos livros, para explicar o significado profundo da ética, entendida como norma relativa e progressiva que, por constantes e cada vez maiores aproximações da lei, dirige o ser ao estado perfeito, representado pela própria lei no final de todo o caminho. Vemos assim que por esse processo o ser está constrangido a conquistar de novo a sabedoria perdida, porque é atormentado pela dor, que o impulsiona a procurar se libertar dela, e isto por tentativas, única maneira possível para quem ignora as leis da vida. Tal condição significa ter de descobrir com o próprio esforço éticas cada vez mais adiantadas e próximas da verdade, que contém a felicidade, e cada vez mais afastadas do erro, que representa a dor. O ser deve realizar essa conquista descobrindo novamente a verdade à sua própria custa. Foi o ser que, com a sua liberdade, escolheu o caminho da descida e quis gerar a sua dor. É a ele, portanto, que pertence agora o trabalho de percorrer o caminho oposto, de se remir pela sua dor. A lei não pode ser protecionista. Foi o ser que, colocando-se contra a lei, expulsou a si próprio do seu ambiente originário de forças positivas favoráveis, lançando-se assim num mundo de forças negativas inimigas, que agora o perseguem sem piedade e o perseguirão até que ele, pelo muito sofrer, aprenda e evolua, pagando a sua dívida perante a lei e se libertando dessa condenação. O ser tem que se reconstruir na sua sabedoria, porém, uma vez que não conhece o caminho certo, tem que descobri-lo por tentativas, sofrendo as consequências dolorosas de cada erro. O ser tem que encontrar, através de incontáveis tentativas, onde está a porta para sair do cárcere dos seus sofrimentos, tateando as paredes como um cego e batendo contra elas a sua cabeça até aprender de novo o conteúdo da lei. Devido à sua ignorância, o ser tem que experimentar todas as dores que se seguem aos seus erros, até ter aprendido toda a lição da lei, regra por regra, letra por letra. Falamos tudo isto para mostrar que o valor da ética está exatamente no conteúdo das normas de conduta, as quais, relativamente ao nível evolutivo atingido pelo ser, cumprem a função de iluminá-lo e dirigi-lo nas suas tentativas, para que ele, cometendo sempre menos erros, possa cada vez mais se libertar dos sofrimentos decorrentes. Em outras palavras, a ética representa o guia que nos orienta e nos dirige no caminho da evolução, o qual nos leva para a salvação e a felicidade. Eis o significado da ética. Deixemos agora as teorias gerais que nos explicam as razões de tais fenômenos e observemos mais de perto as suas consequências, tal como as encontramos em nossa vida prática. Agora podemos saber o que é moral ou imoral, quando e por que uma coisa é lícita ou ilícita. O ponto de referência da ética, a unidade de medida do valor positivo ou negativo das nossas ações, é a lei de Deus. Tudo o que está dentro de suas regras é bom e lícito. Tudo o que está fora das suas regras é mau e ilícito. É moral tudo o que leva para o sistema. É imoral tudo o que pertence ao antissistema. É moral tudo o que, pertencendo à positividade em obediência à lei,
constrói. É imoral tudo que, pertencendo à negatividade em desobediência à lei, destrói. No sistema não existe o imoral, sendo tudo moral, positivo, conforme a lei. No antissistema não existe o moral, sendo tudo imoral, negativo, contra a lei. Foi pela cisão, devido à queda, que nasceu o dualismo dos opostos, moral e imoral, originando o conceito de anti-lei, inexistente no sistema, em que tudo é moral. Quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais ela é moral, no sentido de que se aproxima da moral perfeita do sistema. Quanto mais uma ética é involuída, tanto mais ela é imoral, no sentido de que se afasta da moral perfeita e se aproxima da sua negação completa no antissistema. Isto quer dizer que quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais as suas normas se afastam da animalidade para a espiritualidade, das qualidades do antissistema para as qualidades do sistema. Significa também que quanto mais uma ética é involuída, tanto mais ela obedece aos imperativos dos instintos inferiores gravados no subconsciente, como muitas vezes acontece em nossa humanidade. Tais impulsos representam o passado, isto é, o período no qual prevaleciam no ser as qualidades do antissistema. Eis então que cada ser, conforme pertença a um ou outro plano de evolução, possui uma ética diferente. No plano humano, as éticas não são todas iguais, mas dependem do nível biológico do indivíduo e, consequentemente, da respectiva forma mental, com a qual ele estabelece a sua maneira de conceber a vida. A moral de que falamos aqui é aquela da qual o ser está convencido e a qual, por corresponder aos seus instintos e impulsos espontâneos, é de fato vivida por ele. Trata-se da moral que é realmente praticada e não daquela oficialmente proclamada, muitas vezes professada só para melhor esconder a verdadeira conduta, bem diferente. Não nos interessam as aparências feitas para enganar, mas somente a realidade que existe atrás delas. Assim, uma vez que em nosso mundo o nível biológico oscila do plano do involuído ao do evoluído, a ética relativa também varia de um extremo a outro, indo do tipo involuído ao tipo evoluído. Ela vai da fera ao santo, do nível do subdesenvolvido, selvagem e feroz, ao nível do super-homem, civilizado e evangélico. A maioria se equilibra no meio destes dois extremos, com uma moral ambígua, que pretende ser do segundo tipo, embora muitas vezes, na substância, seja do primeiro tipo. Moral anfíbia, de adaptações entre o superior e o inferior. Ética de transformação, em que coexistem dois níveis de vida, com as normas de conduta do nível inferior convertendo-se nas do nível superior, que vai sendo conquistado por lentas aproximações evolutivas. Com essa ética correspondente à sua posição biológica, a sociedade humana, pelo direito do mais forte, que a maioria possui, condena e expulsa de seu seio, por um lado, os mais atrasados, que pertencem a planos de vida inferiores, e, por outro lado, os mais adiantados, que pertencem a planos superiores ao seu. Os mais atrasados são afastados como delinquentes,
os mais adiantados são perseguidos como idealistas e utopistas, ou fracos e ineptos. Tais julgamentos dependem da forma mental de quem julga, conforme a sua posição ao longo da escala evolutiva. Assim, se o nosso mundo julga como imoral e condena tudo o que se encontra abaixo do seu nível biológico, os evoluídos, que pertencem a um plano de vida mais adiantado, também julgam imoral a nossa sociedade e condenam a sua maneira de pensar e agir, considerando-a primitiva e não civilizada. É assim que podemos entender o que está acontecendo em nosso mundo, chegando agora às últimas consequências das teorias já desenvolvidas, sobretudo em relação à teoria da queda, sem a qual não poderíamos ter conhecido a primeira origem desta realidade que vemos vigorar na prática, nem ter entendido o seu significado e finalidade. O conteúdo desta realidade que salta à vista, tão logo o indivíduo se eleve acima do nível evolutivo da maioria, é o choque entre a ética do involuído e a do evoluído. A ética do involuído pertence ao passado, que quer continuar a viver, mas tem que morrer. A ética do evoluído pertence ao futuro, e apesar da resistência que a outra lhe opõe, tem que vencer. É justamente por isso que o tema interessa, pois trata-se da nossa regra de vida de amanhã. Para o involuído, que caiu no separatismo do antissistema, o ponto de referência não é o organismo do todo, em função do único centro de tudo, Deus, mas tão somente o centro particular constituído pelo seu eu. Então a sua moral, que estabelece a medida do bem e do mal, é representada pelo seu próprio interesse. O bem para ele é tudo que lhe é útil, e o mal é tudo que constitui o seu dano. Por isso a lei, para ser entendida e obedecida, tem que usar o método do prêmio ou da pena. Então, não é mais Deus que faz a lei universal, mas é o indivíduo que faz para si a sua lei particular. Assim, a unidade da ordem universal, estabelecida pela lei de Deus, pulverizou-se no caos das tantas leis particulares de cada indivíduo, ligadas entre si apenas no negativo, isto é, por rivalidades na luta infernal que vemos em nosso mundo. Mas tal estado de atrito e de destruição recíproca constitui fraqueza, enquanto a união, dada pelo estado orgânico do sistema, constitui força, porque a evolução, conduzindo para a organicidade, devolve ao ser o seu poder originário, que foi sua qualidade no sistema. Ora, uma vez que isto é uma vantagem, então o ser, buscando gozar dela, sente-se impulsionado a abandonar o separatismo do antissistema para se fundir com os outros seres na unidade do sistema, ficando assim automaticamente constrangido a evoluir. Com base nestas premissas, o problema da vida é concebido e resolvido de maneira completamente diferente, conforme o indivíduo pertença ao tipo involuído ou evoluído. Iremos observar agora o que acontece em nosso mundo a este respeito. A nossa organização social baseia-se no princípio da autoridade, que representa o cume da pirâmide. A autoridade, até há pouco tempo, foi exercida em nome de Deus
por quem se autonomeava seu ministro. Isto deveria significar que a função da autoridade era aplicar na Terra os princípios de uma ética superior à do plano humano, para corrigir a força com a justiça, a mentira com a verdade, a traição com a honestidade, etc., ensinando e educando o ser dessa maneira para levantá-lo do nível biológico do involuído ao nível do evoluído. Só neste sentido a autoridade podia descer de Deus e ser praticada em nome dele. E nisto os povos de boa fé acreditaram por muito tempo. Eis, porém, que um belo dia a sua inteligência, aguçada pelo sofrimento, conseguiu-se a perceber que a ética praticada pelos dominadores era a mesma dos súditos, aquela do próprio interesse. Entendeu, então, que todos lutavam no mesmo plano, pelas mesmas razões e com os mesmos métodos, e que os chefes mandavam não por direito divino ou por superioridade moral, mas pelo direito do mais forte, conquistado pelo vencedor. O problema da autoridade é importante, porque se trata de escolher quem manda e quem deve obedecer. Então ele foi resolvido de outra maneira. Ninguém pensa hoje que um presidente da República tenha que ser tal só porque foi consagrado por Deus através do intermédio dos chefes das religiões. Então, desfeita a lenda do poder dos reis por direito divino, esse poder, ao ficar sem a base teórica que o justificava, foi substituído, numa concepção realista, por outro poder, pelo poder da maioria, da massa humana, apoiado no direito muito mais sincero dos seus próprios interesses. Que uso fizeram do poder o rei, a aristocracia e o clero antes da Revolução Francesa? Eles traíram a missão destinada por direito divino às classes dominantes, que é dirigir a marcha evolutiva do povo, o qual está sujeito a elas somente por esse motivo. Foi assim que esse poder, pelo mesmo direito divino, sustentado por essas classes como base para exercê-lo, foi-lhes retirado pela vida, porque, segundo um princípio da lei de Deus, quem faz mau uso de uma posição de vantagem, utilizando-a só para explorar os outros em seu interesse egoísta e não para ajudá-los a subir, que é a finalidade pela qual tal posição é concedida, perde essa posição de vantagem e retrocede de um plano de vida mais adiantado, no qual se mostrou indigno de permanecer, para um plano de vida inferior, do qual, com a sua forma mental atrasada, deu prova de ser cidadão. A lei exige que o indivíduo possua e pratique a ética do nível evolutivo ao qual pretende pertencer, cumprindo os respectivos deveres. Não é possível ficar em posições sociais não merecidas, sem cumprir a função evolutiva que a vida confia a quem se encontra nelas. Esta é uma verdade universal para todos os tempos e lugares, verdade que muitos ainda hoje não entendem, mas que por inexorável lei biológica todos terão que aprender à própria custa, por meio de duras experiências. A vida é sempre honesta e utilitária. O resultado útil atingido assim por ela foi a conquista de uma defesa melhor para si, pelo fato de que com o sistema representativo tornou-se maior a extensão dos interesses protegidos, abrangendo não só os de uma classe dominante, mas os de toda uma nação.
Então, de um nível de ética para o qual o mundo não havia se demonstrado maduro, o poder desceu a um nível mais baixo, prático e destituído de ideais, estabelecido pelo interesse. É assim que os homens de governo acabaram não sendo mais os representantes de um poder por direito divino, mas somente empregados da massa dos cidadãos, que na organização do Estado pode exigir que eles prestem conta do seu trabalho e cumpram o seu dever. Mas isto só era possível agora, quando a massa deixou de ser um rebanho inconsciente para se tornar um povo que atingiu a consciência coletiva de nação e que amanhã, junto com os outros povos do mundo, conquistará a consciência coletiva de humanidade. Assim, tudo foi nivelado no plano da realidade biológica, em um nível evolutivo mais baixo, porém positivo. A lei desse plano é a luta pela vida para a seleção do mais forte, que só pelo fato de ser o vencedor do mais fraco tem o direito de mandar. Diferentemente da posição dos seres superiores, que por serem biologicamente mais evoluídos, possuem o direito de dirigir aqueles outros mais atrasados para o bem destes, a posição de comando dos chefes naquele plano mais baixo não depende do alto, mas é apenas uma delegação de poderes a alguns escolhidos por parte de quem é julgado o verdadeiro dono, que é a massa dos cidadãos da nação. Ficam então todos no mesmo nível, funcionando com a mesma forma mental e a ética a ela relativa, obedecendo todos à mesma lei da luta, que faz cada um rival do outro. Assim, divididos em governantes e governados, os governantes ficam com o direito do comando e os governados com o dever da obediência, assumindo um a posição de patrão e o outro a de criado, em luta entre si, porque esta é a lei do seu plano, já que o nível superior no qual vigora o princípio da colaboração ainda não foi atingido. Nessa luta, cada um dos dois termos usa os poderes que possui. Durante as eleições, o povo manda, e os candidatos então o cortejam, para que ele lhes entregue o poder. Mas depois de terem atingido o seu objetivo, é o povo que tem que obedecer aos seus eleitos. Então, se os governantes procuram se evadir do cumprimento das suas promessas, os cidadãos procuram se evadir da obediência. De fato, todos são cidadãos do mesmo plano evolutivo, sujeitos às mesmas leis e praticando a mesma ética de luta, que é a do vencedor e a do vencido. Em tal regime, quem atingiu o poder tem, antes de tudo, que lutar para defendê-lo. O bem é o dele, acima de qualquer coisa. A virtude é o respeito à sua autoridade, e a culpa é a desobediência a ela. O bem do povo é coisa longínqua, menos tangível, pouco urgente, adiável enquanto o povo se mantiver quieto e não entrar em luta, exigindo que aquele seu bem se realize. Mas os povos também não terão direito a nada, nem a vida lhes concederá qualquer vantagem, enquanto eles não tiverem merecido isso pela sua inteligência e com o seu esforço. A natureza deixa que os povos atrasados sejam explorados, porque são eles os que mais precisam, pelo sofrimento, aprender a sua lição, necessária para evoluir. Que tremendo esforço o povo francês teve de fazer com as guerras napoleônicas para se libertar da escravidão de uma monarquia e aristocracia podres, prontas para continuar a explorá-lo para sempre.
A vida exigiu tal esforço porque, sem se ter lutado e merecido, não se pode ter direito a melhoramento algum. Não há progresso para os preguiçosos. Para subir o monte da evolução, não há elevador, mas somente as nossas pernas. Se o povo francês não tivesse enfrentado a sua luta e vencido a sua batalha, teria ficado até hoje na sua posição anterior. Outra consequência do fato da grande maioria estar no mesmo plano evolutivo, praticando com a mesma forma mental, a mesma ética, é que a autoridade, para obter obediência, tem que empregar o princípio mais bem entendido pela maioria, o princípio da força, da ameaça de dano individual, representado pela cadeia ou pelo inferno. A razão pela qual isso é assim somente pode ser dada por estas observações que estamos aqui desenvolvendo. E não poderia ser de outra maneira, uma vez que a forma mental dominante, pela qual são impulsionadas as ações da maioria, é dada pelo próprio interesse egoísta individual e pela luta para satisfazê-lo. Os próprios dirigentes estão constrangidos a usar tais métodos, porque a massa não entenderia outros métodos e se aproveitaria para fazer o mal. No passado, o problema do governo para os chefes civis, assim como para os religiosos, foi não somente educar, mas também amansar e domesticar a fera humana. Nos níveis mais baixos, o educador precisa ser, antes de tudo, um domador, se não quiser ser devorado pelos seus alunos. O nível do ensino depende do nível dos alunos, em proporção ao qual o mestre tem que se adequar. Verifica-se assim a mesma coisa que acontece numa classe de estudantes em relação à disciplina. O mestre está sozinho, mas tem nas mãos o poder de punir. Os alunos, sem poder algum, têm apenas o dever da obediência, mas possuem a força do número. Assim, os dois poderes, o da autoridade, conquistada e sustentada pela lei na organização social, e o da multidão, constituído pelos pobres, que procuram se impor pelo peso da sua massa, estão diante um do outro, sempre em luta, e dos dois, aquele mais forte é o que vence e domina. Se de um lado o mestre é bom e fraco, e de outro lado os alunos são rebeldes, a classe se transforma num inferno, fazendo do mestre um pobre vencido. Quando o chefe é fraco, como Luís XVI na França, ou como o czar Nicolau na Rússia, então estouram as revoluções. Se neste nível biológico a força é o único argumento que todos entendem, a culpa é de todos, porque eles pertencem a um plano de vida no qual, pela forma mental e ética dominante nos fatos, o método inteligente de agir espontaneamente, por compreensão e convicção, representa algo ainda inconcebível. As duas partes se conhecem e se compreendem, porque possuem a mesma forma mental. Tudo na luta é previsto e calculado. Os dois impulsos opostos, cada um para defender o seu interesse e atingir a sua vantagem, param no ponto em que se estabelece o equilíbrio entre os seus poderes contrários, que representam o seu valor. E quando a força não basta ou faz falta, segue-se então o caminho da astúcia, que representa uma força mais sutil, constituída pela inteligência, com todo o seu cortejo de enganos e escapatórias, como já vimos. Esta é a forma mental e o método de vida do involuído. O seu sistema social, consequência do seu tipo de ética, é pesado
pois baseia-se no egoísmo, na desconfiança e na luta. Por isso requer infinitos controles, uma vez que cada célula do organismo tem que ser constrangida à força a cumprir o seu dever. Esta é a razão pela qual a grande máquina da ordem social, seja civil ou religiosa, não pode funcionar senão por disciplina imposta à força ao indivíduo, que é naturalmente rebelde a qualquer obediência. Então os povos têm que carregar esse peso, forçoso porém merecido, porque outro meio não há em nosso mundo para manter um início de ordem, o que é necessário para se encaminhar a um nível mais adiantado de vida. Eis porque a sociedade tem que suportar o peso de leis coercitivas, armadas de sanções penais, tropeçando a cada passo com regulamentos, administradores, fiscais, verificações, burocracias, tribunais, polícia, cadeias e outras tantas delícias da moderna organização social. Tudo isto representa um trabalho contínuo, despesas, desperdício de energia, perda de tempo, atritos e complicações, incluindo a necessidade de manter um exército para defender a ordem interior e a segurança contra os inimigos exteriores. Tanto tormento desaparece naturalmente no nível do evoluído, que, conhecendo a sua posição no organismo coletivo e o correlativo dever, cumpre-o livremente, colocando-se sem atritos no lugar que lhe pertence, porque ele sabe que nisso está o seu interesse, mas um interesse inteligente e consciente, diferente daquele egoísta e destruidor praticado pelo involuído. Trata-se de dois tipos opostos de ética, com todas as suas respectivas consequências. O tipo de ética do involuído é exterior, formal, de superfície, apegado às aparências, que deixam possibilidade de enganos. Tal sistema, para se realizar, necessita de um constrangimento vindo de fora, empregando a força material ou psicológica, apoiado no medo do dano ou na cobiça da vantagem, pois só por estes impulsos o egoísmo do indivíduo, mergulhado na sua ignorância, sabe funcionar. O tipo de ética do evoluído é interior, substancial e profundo, ligado a verdades que não deixam possibilidade de enganos. Tal sistema realiza-se espontaneamente, apoiado somente no convencimento, porque a consciência despertou e tirou o indivíduo da sua ignorância, de modo que agora ele pode livremente se dirigir com o seu conhecimento. O atual trabalho da evolução em nosso mundo é passar do primeiro tipo de ética para o segundo. O eu vai assim despertando cada vez mais e se aproximando das raízes espirituais do ser, funcionando sempre mais com as qualidades do sistema e sempre menos com as qualidades do antissistema. Trata-se do lógico desenvolvimento da evolução, de uma conquista biológica necessária, que traz consigo um novo tipo de ética e de estilo de vida, conforme o telefinalismo de todo fenômeno, que vai do antissistema para o sistema. Trata-se de um passo para frente no caminho entre esses dois extremos, que vai do antissistema ao sistema. A ética do evoluído é mais livre, porém mais rigorosa que a ética do involuído. É mais difícil se evadir das exigências da substância do que das exigências da forma. O evoluído, pela sua própria lógica, tem que exigir virtude sobretudo de si, porque a sua finalidade é subir. O involuído, pela sua forma mental diferente,
é levado a exigir virtude antes de tudo dos outros, porque a sua ética é de luta para sobrepujá-los. O evoluído procura a honestidade antes de tudo em si mesmo, para benefício dos outros. O involuído procura a honestidade antes de tudo nos outros, para melhor explorá-los em seu proveito. O evoluído pede que os outros, para o próprio bem deles, pratiquem a honestidade, praticada primeiramente por ele. O involuído pede que os outros pratiquem a honestidade, mas apenas para que ele, o primeiro a não praticá-la, possa se aproveitar deles. Quem vive num plano biológico mais adiantado não pode deixar de ficar aterrorizado pelas culpas daqueles que, na sua ignorância, pertencem a um plano biológico mais atrasado e conservam perfeita convicção de inocência. A delinquência das feras assassinas é honesta em relação à moral delas. Com a evolução, subindo de um nível e de sua respectiva ética a um nível e sua respectiva ética superiores, muita coisa julgada moral torna-se imoral. Para a forma mental do evoluído, a nossa sociedade atual, tanto no terreno civil como no religioso, admite como lícitas ações e métodos que aquele biótipo não pode praticar e contra os quais ele se rebela, porque para ele são profundamente imorais, representando um instintivo produto do subconsciente, tolerável apenas na ética de um nível de existência ainda animal. É destes fatos que aqui procuramos continuar dando exemplos explicativos. Quando não é o evoluído a julgar o involuído, mas sim o contrário, como muitas vezes acontece em nosso mundo, é lógico, então, que a ética do evoluído seja condenada como utopia. É natural que um nível de existência mais adiantado e a sua respectiva ética sejam julgados desse modo pelos atrasados. E, de fato, trata-se de um mundo novo que está fora da realidade conhecida dos involuídos, na qual eles acreditam estar toda a realidade. Fechados no seu egocentrismo, eles acreditam que a sua verdade particular seja toda a verdade. Há um fato, porém. A utopia do presente muitas vezes representou a realidade do amanhã. Por outro lado, não há outro meio para fugir dos defeitos da posição atual, bastante pesados, a não ser realizando o esforço para que se torne real um mundo diferente, hoje julgado utópico por estar fora da nossa presente realidade. Os homens práticos podem rir-se de tudo isto, porquanto para eles isto parece um sonho. Mas não há dúvida de que a posição atual é de muitos sofrimentos. E quem, porventura, não quer se libertar deles? Quem fica satisfeito com uma posição desagradável quando poderia conquistar uma melhor? Quem gosta de ficar estacionário renunciando ao progresso? E o que é o progresso, senão uma contínua corrida à procura de superiores formas de vida, julgadas utópicas no passado? Se tudo isto é sonho que os positivos têm que desprezar, então fiquemos satisfeitos com os métodos, sofrimentos e perigos atuais, até que eles nos levem, talvez, à destruição da humanidade. Com as modernas armas atômicas e a dominante psicologia do involuído, tal ameaça é real. O homem atual, com a sua forma mental de primitivo instintivo, ainda não consegue entender que o método das guerras, pelo princípio de ação e reação,
representa apenas a semente de uma nova guerra, sem jamais resolver. Na história, vemos que tal método resultou somente num permanente estado de luta, gerando uma cadeia de desequilíbrios que nunca conseguem se resolver na posição equilibrada de uma paz definitiva. Cada vitória, então, em substância, não é uma vitória, mas sim uma derrota. Isto porque se trata de um mundo ainda situado perto do antissistema, onde vigora o princípio do emborcamento. Assim, o homem tem que ficar mergulhado neste seu ambiente de ilusões até que o sofrimento tenha desenvolvido a sua inteligência o suficiente para ele entender que, a fim de sair deste impasse, é necessário superar a sua atual forma mental e a respectiva ética da força, para assumir a forma mental do evoluído, hoje julgada utópica, e a sua respectiva ética de justiça. Enquanto vigorar a atual psicologia do egoísmo separatista, serão inevitáveis os choques entre os impulsos antagonistas, bem como os sofrimentos que disto derivam. Tais sofrimentos somente poderão acabar quando o homem alcançar uma forma mental de compreensão e colaboração, na qual os impulsos, ao invés de se chocarem como inimigos, harmonizem-se como amigos, substituindo assim o caos pela ordem. Alega-se, no entanto, que tal biótipo não existe na prática, sendo necessário, por isso, trabalhar com o que o homem é, e não com o que ele deveria ser. Mas, se for assim, então temos que ficar com as nossas dores. Não queremos renovar o mundo. Seria loucura pensar que alguns livros possam fazer isso. Queremos tão somente convidar o mundo, se ele assim desejar, a se renovar por si próprio, explicando-lhe como tudo funciona e mostrando-lhe que os sofrimentos pelos quais ele é atormentado são devidos ao fato de seus movimentos não serem realizados com inteligência no seio do grande organismo do universo, não estarem de acordo com a lei de Deus que dirige esse organismo. Não estamos aqui para ensinar métodos rápidos e fáceis para atingir a felicidade. Só procuramos explicar a causa das nossas dores, permanecendo no terreno positivo da realidade dos fatos. Se libertar-se destas dores é utopia e não coisa prática, positiva e realizável, que fiquemos então com todas elas. Se tal desejo é um engano, deixemo-nos enganar também por todas as outras ilusões das quais o nosso mundo está repleto, acreditando que a injustiça da força possa gerar a paz, que a agressividade possa criar o bem-estar, que do roubo possa advir riqueza, que do mal dos outros possa nascer o nosso bem, etc. Continuemos, portanto, a nos deixarmos ser dirigidos pela nossa ignorância das leis da vida, para atingirmos sempre novas desilusões e termos que aprender assim somente pela dura escola dos sofrimentos, para onde elas nos levam. Continuemos a praticar loucuras e a exigir que se realize o absurdo. E se a solução de tais problemas é considerada utopia, só porque na dura cabeça do homem atual não há lugar senão para uma psicologia de subconsciente, isto não importa, pois a dor resolverá tudo automaticamente à força, uma vez que dessa solução depende o futuro da humanidade. A humanidade está hoje completamente fora da rota. Ideais e religiões
caíram em completo descrédito. A maioria é religiosa por fora, mas ateia por dentro. A ciência não resolve o problema. Um homem capaz de fazer o mal, mas que sabe ir à Lua e a outros planetas, permanece sempre um homem capaz de fazer o mal, e dessa vez em qualquer parte do sistema solar. Um involuído desprovido de sentido moral, ou seja, sem a condição necessária para a convivência com os seus semelhantes, fica sempre um involuído em qualquer parte do universo onde se encontre. Perante as leis biológicas, sempre terá mais valor um justo evoluído. O problema não é de criar novas armas para dominar o mundo, mas sim de criar homens justos que não queiram mais usar armas. O problema não é de se tornar astronauta, mas de não haver ladrões e delinquentes. O que de fato interessa para a nossa civilização é mais a conquista da honestidade do que a do espaço. Na Terra, as religiões prometem a felicidade, mas numa outra vida, incontrolável, no além-túmulo. As ideologias a prometem neste mundo, mas para um problemático e longínquo dia, em função de incertos acontecimentos futuros. Elas se baseiam na modificação dos sistemas exteriores da vida, sem transformar, porém, os elementos humanos que os constituem. Muda-se o estilo da arquitetura do edifício, mas continua-se a construí-lo sempre com o mesmo material. Muda-se a estrutura e a música da orquestra, mas os músicos são sempre os mesmos. Este não é o caminho da solução. Baseamo-nos aqui no fato positivo da evolução biológica, da qual já explicamos a lures os planos, os objetivos e a sua férrea vontade de atingi-los. Podemos fazer isso porque as suas transformações, lentas e imperceptíveis no passado, sofreram uma aceleração incrível no atual momento histórico, adquirindo uma grande velocidade de renovação, que é decisiva, pois está sendo realizada a passagem de um nível evolutivo para outro superior. Existe hoje o fato positivo de que a estrutura do sistema nervoso cerebral e a inteligência estão se desenvolvendo de forma considerável. Trata-se de um profundo amadurecimento biológico, pelo qual o homem deverá ser levado a compreender que enquanto ele continuar a conceber a vida com a sua forma mental atual e a seguir a respectiva conduta, os problemas que o atormentam não poderão ser resolvidos, como é justo que não sejam, até que o homem, com o seu esforço, tenha desenvolvido a inteligência necessária para resolvê-los. Então, qual é o maior utopista? Aquele que, baseando-se no conhecimento das leis da vida e dos objetivos da evolução no seio do sistema do universo, pode contar com o resultado porque tem a certeza que ele está garantido, ou aquele que, ignorando tais leis, apegado aos resultados imediatos, concretos, e movido não pela inteligência e pelo conhecimento, mas sim pelo instinto, vai se movimentando loucamente dentro da rede de forças da lei, semeando assim, inconsciente, as causas das suas futuras dores para acabar fatalmente na ilusão e no sofrimento. Esta é a verdadeira diferença que existe entre os homens, uma diferença substancial, que depende da maneira de se conceber a vida. Perante tal divisão fundamental, perde todo o valor qualquer separação existente entre os vários agrupamentos humanos.
Que importância tem o fato de um indivíduo pertencer a este ou a aquele partido ou religião, quando ele não sabe pensar nem pode deixar de continuar a agir conforme a sua forma mental de involuído, com todas as consequências decorrentes? Um homem desonesto permanecerá sempre um perigo social, seja qual for o partido ou a religião a que ele pertença. E o contrário acontecerá em qualquer partido ou religião, se o indivíduo for honesto. Assim, a verdadeira divisão entre os homens não está na divisão formal, visível e de superfície, estabelecida por seus grupos e respectivos interesses, mas sim na natureza do indivíduo, que os divide em justos e injustos. De que adianta, então, continuar repetindo sempre o velho jogo de inventar novas divisões e agrupamentos, atrás dos quais estão os mesmos interesses, mas deixar o homem sempre no mesmo nível evolutivo, para ele continuar a fazer, de forma diferente, as mesmas coisas? Isto não resolve nada. O problema é diferente. Trata-se da transformação biológica de involuídos em um número sempre maior de evoluídos, o que significa adquirir outra psicologia, outro conhecimento, outra ética e outra conduta, para fazer o mundo ser regido por outros princípios e funcionar com outros métodos. Não há dúvida que se trata de uma revolução, mas não da costumeira revolução de tipo horizontal, só para dividir o mundo em grupos diferentes dos precedentes, mas sim de uma revolução em direção vertical, que corta o mundo em dois tipos de vida, próprios de dois biótipos diferentes. Trata-se de substituir o princípio da luta egoísta do ignorante pelo da compreensão e colaboração do homem inteligente. Se isto parece utopia hoje, deverá ser a realidade do futuro, caso a humanidade queira civilizar-se. A futura divisão não será como a atual, entre grupos políticos ou religiosos, mas sim entre justos e injustos. A nova revolução não é para vencer os semelhantes com os seus mesmos métodos, ficando todos no mesmo nível evolutivo, mas sim para mudar de método, subindo a um nível de vida superior. Esta é a verdadeira revolução. Eis o que significa princípios de uma nova ética. A nova revolução não é de superfície, onde se espalham os grupos atuais. Não é para dividir seus elementos de outra maneira em outros grupos, mas é uma revolução que se realiza em outra dimensão, volumétrica, pela qual o ser, aprofundando mais as suas raízes no âmago da vida, levanta-se a um nível de vida superior. Então a divisão não está mais na forma, mas sim na substância. Não está mais no vaso que contém, mas no seu conteúdo. Não mais nas aparências, mas sim na realidade, na natureza do indivíduo. A diferença será entre o biótipo do evoluído e o do involuído. Trata-se de uma revolução interior que produz um homem diferente e não exterior como as outras, que deixam o homem na mesma condição. Não se trata apenas de praticar as mesmas coisas com teorias, palavras e estilos diferentes, mas sim de viver a vida superior do ser verdadeiramente civilizado. Trata-se de substituir o princípio fundamental do nosso nível biológico, apoiado na luta pela vida para a seleção do mais forte, individualista e separatista,
por outro, colaboracionista, para formar um estado orgânico unitário. Não se trata de pequenos reajustes dos velhos sistemas, mas sim de cortar o mal pela raiz, iniciando outra forma de vida. Não se trata de construir novos grupos para travar a luta de sempre contra os outros grupos, pelo domínio somente de um grupo sobre todos os outros, mas sim de acabar com o desperdício de forças que a luta contínua representa. Esse método já atingiu os seus resultados e, por isso, foi útil enquanto era necessário. Mas agora que o homem é o dono do planeta, não há mais finalidade biológica em se destruir reciprocamente na luta, método que se tornou contraproducente e que, por isso, a vida está pronta para abandoná-lo. Quando for conquistado o sentido da verdadeira honestidade, com uma forma mental evoluída e uma ética inteligente, os justos se reconhecerão entre si pelas suas qualidades, que representarão o selo de reconhecimento, impresso de forma indelével como um sinal de fogo na sua própria natureza. E eles permanecerão juntos não pelo constrangimento de uma autoridade e pelo respectivo medo de sanções, mas porque entre honestos sempre se encontra o ponto onde concordar, baseando-se na sinceridade e na boa vontade de colaborar, ao passo que entre desonestos, movidos pelo instinto de domínio egoísta, sempre se encontra o ponto onde discordar, porque se baseiam no engano e na vontade de explorar. Hoje, justos e injustos estão misturados em todos os grupos. Pode haver ótimos elementos nos piores grupos, assim como péssimos elementos no seio dos melhores grupos. Faz-se muita questão do que aparece por fora e pode ser percebido materialmente, enquanto passa despercebida a realidade interior, que se procura esconder. O justo não luta para submeter os outros à dependência, mas se oferece para com eles se coordenar. Há uma imensa diferença entre os dois métodos de vida e, portanto, entre suas respectivas éticas, porque se trata de duas posições biológicas colocadas em dois diferentes pontos da escala evolutiva. O percurso evolutivo entre eles é grande, porque se trata de passar da categoria dos injustos, que pertencem a um nível de vida, à categoria dos justos, que pertencem a outro nível e representam outro biótipo. A renovação é ampla, porque não se trata de mudar de roupa, passando de uma religião, partido ou grupo humano para outro, deixando tudo mais ou menos como antes e usando os mesmos métodos. Mas trata-se, isto sim, de se renovar completamente, para pensar com outra forma mental e agir conforme uma ética diferente. Uma vez que não se trata de uma mudança superficial para trocar apenas de forma, mas sim de uma transformação em profundidade para mudar de substância, ela só pode se cumprir pelo amadurecimento evolutivo realizado pelas forças biológicas, e não pelo capricho ou interesse de grupos humanos. Não se trata de pintar por fora, com novas aparências de civilização, a mesma ferocidade da desapiedada luta egoísta que se esconde atrás das leis religiosas e civis, mas sim de acabar com essa contínua mentira, adquirindo a natureza, a personalidade e a ética do homem justo e sincero. Então, se alguns homens tomarem parte nessa revolução, eles não poderão fazer isso como dirigentes do movimento,
que está além das possibilidades humanas, mas só como instrumentos das leis da vida, no momento e na forma que elas escolherem. Tão profundas mudanças não podem ser confiadas ao homem, que não possui a força necessária, o conhecimento dos planos da vida e a inteligência para realizá-los. Nunca até hoje o homem dirigiu o fenômeno da sua evolução, mas foi sempre dirigido, no seu estado de subconsciência instintiva, pela sabedoria das leis da vida, que conhecem o objetivo final da vida e o caminho para atingi-lo. E os grandes reformadores da humanidade foram intérpretes dessas leis, executores obedientes da sua vontade, operários que colaboraram com elas. Mas no futuro, o homem terá de amadurecer até adquirir o conhecimento daqueles planos de vida, porque o desenvolvimento da sua inteligência o levará a entender a estrutura do organismo do todo e o conteúdo da lei de Deus, que o rege. Então, o homem não será mais um menino dirigido por leis e forças que não compreende, mas poderá ele mesmo dirigir o fenômeno da sua evolução, superando o método atual da tentativa cega e dos erros que derivam disto, evitando todos os sofrimentos correspondentes. Tudo isto, até agora, ocorreu assim pela falta de inteligência do homem, que por isso, tal como um menino inexperiente, não podia deixar de se chocar a cada passo com as normas da lei, excitando as suas dolorosas reações. Mas a salvação é automática, pois a própria lei contém o amargo remédio. Este remédio é a dor, que constitui o maior impulso para a realização da evolução. É o sofrimento que tem o poder de abrir os olhos também aos cegos. Deste modo, mesmo os involuídos mais rebeldes, depois de terem experimentado todas as dores, deverão acabar entendendo o significado delas, identificando-as como um efeito dos seus erros e vendo na dor um instrumento da evolução, dentro da lei de justiça de Deus. A essa altura, a grande transformação biológica já terá se realizado e o homem haverá subido a um novo nível de vida, onde com outra mente vigora outra ética. Então o involuído terá se tornado evoluído e o homem injusto terá se tornado justo. Eis o significado da revolução da qual estamos falando, dirigida pela lei, em comparação com aquelas do nosso mundo, dirigidas pelo homem. Nas revoluções dirigidas pelo homem, o impulso é somente dos lutadores, não havendo nada por trás deles senão os seus interesses particulares, que muitas vezes não concordam com as leis da vida, contrastando com as finalidades que ela quer atingir. Por isso, a lei não os ajuda, deixando-os abandonados a si mesmos. No caso das revoluções dirigidas pela lei, ocorre ao contrário. Os homens são instrumentos dela, e por trás deles está a pressão das forças biológicas, que exigem a realização dos seus objetivos. As revoluções do mundo não se realizam dentro da lei, não seguem os seus princípios, não acompanham os seus impulsos, mas são feitas com o objetivo de substituir a vontade da lei pela vontade humana, para se sobrepor à lei, procurando torcê-la no sentido daquilo que se acredita ser a própria vantagem. Há uma grande diferença entre quem trabalha colaborando em harmonia com o organismo de forças da lei
e quem, pelo seu egocentrismo, coloca-se em posição de antagonismo com a lei e fica sozinho, abandonado aos seus pobres recursos. Sobre quem se opõe à lei não desce a luz do alto, orientadora e amiga, mas sobe até ele a caótica tempestade das forças do antissistema, desorientadoras e inimigas. Cada uma dessas duas revoluções pode ser reconhecida também pelo seu respectivo método, completamente diferente um do outro. A revolução do evoluído não se faz polemizando para destruir as velhas verdades, mas só explicando e vivendo as novas. O espírito de agressividade é a primeira coisa que deve desaparecer em quem procura superar o nível animal humano. Quem se coloca do lado do sistema não pode trabalhar senão em sentido positivo, construtivo, enquanto quem se coloca do lado do antissistema não pode trabalhar senão em sentido negativo, destrutivo. Qual é a ação de um ramo novo ao despontar acima do galho velho e caído que está apodrecendo? Ele constrói o novo e deixa morrer o velho. Os impulsos da vida descem do sistema, por isso a natureza representa uma irrefreável vontade positiva de construção, que sempre acaba vencendo a oposta vontade negativa de destruição, representada pelos impulsos de morte que sobem do antissistema. Por isso, a revolução do evoluído é sempre positiva e construtiva, não obedecendo a nenhum impulso negativo de destruição, que se manifesta no método da luta, da agressividade e da polêmica. O novo galho não agride o velho para destruí-lo, mas busca apenas se desenvolver, deixando o velho apodrecer por si mesmo. Para superar o velho e continuar o caminho evolutivo da vida, não é necessário destruí-lo, porque automaticamente o velho é destruído por dentro pelos impulsos negativos de morte que chegam do antissistema, enquanto o novo automaticamente é construído por dentro pelos impulsos positivos de vida que chegam do sistema. Mas o velho, empregando o resto do que ainda ficou nele dos impulsos vitais descidos do sistema, procura lutar para resistir a esse impulso de destruição que o domina cada vez mais. O problema da velhice é uma questão de luta entre as forças do antissistema e as do sistema, travada no momento em que, ecoando como um retorno da primeira revolta, as forças do antissistema levam vantagem sobre as forças do sistema, quando os impulsos do sistema esgotam a sua função evolutiva de continuação e renovação periódica da vida. Porém, não adianta o velho lutar para sobreviver, porque o impulso mais poderoso, destinado a vencer, não é o da morte, mas sim o impulso do sistema, que é o impulso da vida. Não é o da revolta, mas sim o impulso de Deus, porque não é o antissistema que manda, mas sim o sistema. E isto confere à evolução o direito e o poder absoluto de atingir os seus objetivos, sem que ninguém possa pará-la. Eis porque a revolução do evoluído, que opera por dentro e em função da lei, da qual ele se torna instrumento, tem garantia de alcançar sucesso. Em se tratando do poder das vontades humanas, é sempre possível encontrar o poder de outra vontade humana que o vença. Mas isto não é possível quando se trata de uma vontade
cujo poder está acima do poder de todas as vontades humanas. Eis as profundas razões que justificam o método de realização praticado pelo evoluído. Ele não precisa do esforço da agressão destruidora, porque a sua revolução não se realiza pela iniciativa e vontade dele ou do seu grupo sozinhos no universo, mas pela iniciativa e vontade de Deus e sua lei, que dirige todo o universo. Para que entrar, então, no mundo do involuído, usando o seu método de luta e se colocando na posição desvantajosa de isolamento dos maiores poderes da vida, quando o evoluído, que se tornou instrumento da lei, sabe que atrás dele, para sustentá-lo, estão aqueles poderes? Eis a base de sustentação da ética que o involuído, com a sua forma mental, não pode entender, a ética da não-resistência pregada pelo Evangelho. Quem polemiza, mesmo que seja para sustentar a mais sagrada das verdades, revela a sua natureza de involuído, que nunca consegue se afastar do método do seu baixo nível evolutivo, desse método que é errado, porque não alcança o seu objetivo. Quem busca impor à força uma sua verdade particular, acreditando que ela seja a verdade, aplica sem saber o princípio do separatismo próprio do antissistema, levantando uma parede que o divide e o afasta do seu interlocutor, ao invés de abrir uma porta e lançar uma ponte que o aproxime e o una a ele. Tal método não cria amigos que possam entender e aceitar a nossa verdade, mas sim inimigos que não a podem entender nem a aceitar. Como é lógico, os métodos do antissistema não podem gerar senão resultados opostos aos desejados. Assim, com a afirmação de uma verdade, toma-se de antemão a posição do lutador que espera o seu antagonista para vencê-lo. Isto gera automaticamente, com o ataque, uma reação de defesa, pois querer impor a alguém uma verdade nossa, destruindo a dele, significa atacar o patrimônio das suas verdades e, portanto, a sua personalidade. Acontece então que o espírito de oposição acorda o instinto da luta, fazendo nascer desconfiança e revolta, ao invés de confiança e convicção. É assim que o método da discussão, pela sua própria natureza, serve apenas para excitar revolta ou legítima defesa, e não para convencer. E, de fato, o método da polêmica não representa uma procura da verdade para juntar os esforços no sentido de encontrá-la, mas sim uma peleja para destruir a verdade do antagonista. O método do evoluído está nos antípodas, pois não lhe interessa afirmar, no sentido de um próprio egoísmo de vencedor, que só ele está certo e que todos os outros estão errados. Assim, convidando à confiança, ele não excita a natural reação de autodefesa e acaba, desse modo, sendo aceito sem constrangimentos psicológicos, vencendo apenas com as armas da sua convicção e sinceridade. Tais são os métodos e os resultados de uma ética mais adiantada. Final do capítulo 2.